Você sabe o que é uma linguagem de programação? Sabe o que é lógica de programação? Sabe o que é um algoritmo? Sabe diferenciar esses três? Se você não sabe, eu sou o Júlio César e eu estou aqui para poder te ensinar. E ainda mais, eu vou te ensinar lógica de programação. Tem muita gente que começa a programar utilizando já linguagem de mercado. Qual que é o problema? Se você começa a utilizar a linguagem de mercado, você vai estar aprendendo programação com uma linguagem que é toda baseada em inglês. Então os comandos delas vão ser dados em palavras em inglês. E isso pode estar aumentando um pouco mais o seu esforço cognitivo para aprender a programar. O ideal é que você comece a programar já com a sua língua nativa, vai ser muito mais fácil, você vai ter menos esforço cognitivo para aprender a programar, aprender lógica de programação. E a primeira coisa que você precisa aprender é a lógica, para depois você estar indo para conceitos mais avançados. Eu comecei assim, eu comecei a programar com Portugal, que é uma linguagem de programação que é voltada para pessoas que falam português. Ela só foi feita para poder ensinar a lógica de programação. Você não vai utilizar Portugal para fazer um sistema aí para o seu comércio, para o que quer que seja. Você vai utilizar o Portugal para desenvolver o seu raciocínio lógico e aí depois você vai migrar para outras linguagens, para linguagens de mercado. E vai ficar muito mais fácil. E eu quero fazer um combinado com você. Se você estiver gostando desse vídeo aqui, desse conteúdo que eu estou trazendo aqui para você, eu te peço, por favor, me dê um feedback, porque eu estou dedicando um tempo aqui para poder te ensinar um conhecimento que eu tenho, só que eu preciso de um feedback para saber se eu estou passando isso corretamente, se eu estou conseguindo ser assertivo. E o primeiro feedback fácil que você consegue me dar é dando um like aí no vídeo. Se você der um like, eu já fiquei sabendo que você gostou do vídeo. Agora, se você quiser me dar um feedback mais elaborado, que eu vou te agradecer muito, deixa um comentário. Comente para mim, diga o que você mais gostou ou o que eu posso melhorar para que nos próximos vídeos eu possa estar fazendo vídeos melhores para vocês. E se você quiser me ajudar a fazer crescer o canal e eu trazer mais conteúdos aqui para você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe com outras pessoas que queiram aprender sobre lógica de programação. Eu vou contar com você, hein? Vamos começar nossa aula? Pessoal, antes de começar, eu quero deixar o arroba do meu Instagram. Caso vocês queiram me adicionar para ter um contato mais próximo, fique à vontade. É julioleitão.ti, @julioleitão.ti. Nesse vídeo nós vamos chegar na parte prática, só que antes eu preciso passar um pouco por uma teoria. Vamos começar explicando o porquê de se fazer um programa de computador, o porquê desenvolver um software. Um software vem, na maioria dos casos, para poder resolver um problema do mundo real. É claro que há alguns sistemas, como por exemplo os jogos, que são para puro entretenimento. Mas no geral, um sistema vem para poder digitalizar um processo de trabalho, tornando ele mais seguro, rápido e confiável. Por exemplo, sabe aquela senhorinha que tem uma vendinha de frutas e verduras? Digamos que ela faça tudo manualmente. Ela vai calcular o troco de cabeça, ela vai fazer o controle de estoque no seu caderninho, ela vai calcular todo o faturamento e lucro na mão no final do mês e por aí vai. Esse processo manual ele está muito suscetível a ter falhas, por ser uma pessoa que está controlando ele. Em um sistema isso é reduzido. É claro que nenhum sistema é infalível, mas eles vêm para poder reduzir esses problemas. Se a senhorinha tiver um controle num software, ela vai ter menos perdas calculando o troco correto, monitorando seu faturamento até diariamente, sem precisar esperar chegar até o fim do mês. Além de ter uma segurança dos seus dados bem protegidos, né? Porque se ela perde esse caderninho dela, danificado, molhado, ou acontece alguma coisa, ela perde todo o controle dela. Só que para automatizar esse processo dessa vendinha, nós precisamos programar esse sistema. E essa programação deve ser feita realizando instruções para o computador. Nós ensinamos o computador todo o processo dessa senhorinha. Embora possamos achar que um computador seja inteligente por causa dessas inteligências artificiais que estão surgindo por aí, mas ele não é inteligente o suficiente para poder explicar esse processo na nossa linguagem natural e ele sair com um programa prontinho do outro lado. Nós precisamos falar uma linguagem que ele entende. Só que o computador, no seu nível mais baixo, ele entende somente código binário e cálculos matemáticos. Veja, por exemplo, como seria para eu escrever uma simples frase Olá, Júlio, em binário. Agora imagine eu ter que transcrever todo o processo dessa senhorinha passando informações em binário, dando o controle do uso de memória, do uso de hardware, cálculos matemáticos para ele, isso ia demorar muito tempo. E aí que entra a linguagem de programação. Alguns estudiosos, cientistas da computação, criaram meios de comunicar mais facilmente com o computador para que ele possa entender nossas instruções com uma linguagem mais simples. Desenvolveram programinhas intermediários, vamos dizer assim, que são os compiladores ou interpretadores, que vão permitir que nós conversemos com o computador, dando instruções para que ele, com uma linguagem mais próxima da nossa, possa realizar as tarefas que nós estamos instruindo ele. E essas linguagens são o que nós chamamos de linguagem de programação.
A cada ano que passa, essas linguagens tentam se aproximar cada vez mais da nossa linguagem natural, para poder facilitar o nosso trabalho de programação. Só que, como eu falei, a máquina não entende nossa linguagem natural. Ela precisa dessa linguagem de programação para poder obedecer nossas instruções. E essas linguagens têm regras rígidas. Se você não escrever exatamente como as regras da linguagem, o computador não vai inferir o que a gente quer fazer, porque ele só entende a instrução completa, com todas as regras. Pense como se você estivesse ensinando um gringo a fazer algo, você tem que usar a língua dele. Só que no mundo real, esse gringo consegue entender se a gente comete pequenos erros, no caso do computador não. Ele entende se você falar tudo corretamente, se você errar uma coisinha, ele não vai entender nada. E o passo de você organizar esse processo no mundo real utilizando uma linguagem de programação para que o computador possa executar esse processo virtualmente é o que nós chamamos de lógica de programação. Você estrutura todo esse processo passo a passo utilizando essa linguagem de programação, dando detalhes para que o computador possa se comportar do jeito correto para poder fazer todo esse processo digitalizado. Todo software basicamente tem um fluxo de coleta de dado, processamento desse dado e apresentar algum resultado. Um exemplo bem simples seria um relógio digital, que ele poderia ter um dado que seria a hora atual, né? Ele vai processar esse dado que pode ser a formatação de acordo com o que o usuário configurou no computador e apresentar esse resultado. Isso foi um exemplo bem simples, porque na maioria dos sistemas trazem complexidade diferente nessas três etapas de coleta, processamento e apresentação. Na coleta, por exemplo, pode vir uma coleta de dados de diversos dispositivos. O processamento pode ter cálculos complexos e a saída também pode ser bem diversificada. Por exemplo, um relatório, uma lista, uma transação, como por exemplo uma transferência eletrônica de um banco para o outro. Essa saída também pode ser a entrada de um outro sistema. Digamos, por exemplo, que você tenha dois bancos aí e você tem um usuário fazendo uma transferência de um banco para o outro. O usuário do banco A realiza a transferência. O sistema do banco A vai retirar o dinheiro da conta do cliente, que seria a parte do processamento, e a saída poderia ser a requisição da transferência para o banco B, né, para poder colocar o dinheiro lá na outra conta. Então, a saída do banco A vira a entrada do banco B, que vai receber essa informação de transação, vai incluir o dinheiro na conta do cliente, e a saída dele pode ser a atualização do saldo da conta e um envio de mensagem para o banco A para dizer que deu tudo certo. E aí, por sua vez, esse banco vai novamente processar e emitir uma saída para o usuário, que poderia ser um alerta que deu tudo certo, e emitir um comprovante de transferência. E por último, nós temos o algoritmo. O algoritmo é a escrita dessa lógica de programação em uma linguagem de programação. É o texto gerado, o passo a passo do processo, que você explica para o computador. O exemplo mais clichê, mais válido que ainda temos hoje em dia, é porque ele se assemelha a uma receita de bolo, porque é um passo a passo que o sistema deve fazer. Então bora para a nossa prática para poder ver como é que tudo isso funciona. Vamos então começar a nossa parte prática, né? Chega de teoria. Para você começar a programar, você tem que montar um ambiente de programação no seu computador. Instalar tudo que você precisa para poder começar a desenvolver. Você tem a opção da versão desktop do Portugal Studio, né? Você pode instalar no seu computador, mas você tem a opção do Portugal Web Studio. Caso você não queira ficar utilizando espaço de memória aí no seu computador, você pode estar utilizando o Portugal Web Studio, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí, e você vai poder acompanhar aí os nossos exercícios, tá bom? O Portugal, ele utiliza um compilador para poder validar o código dele. De uma maneira bem simples, o compilador faz uma série de validações. Se eu fosse passar aqui uma aula de compiladores ia demorar muito tempo, mas o compilador basicamente ele vai pegar o seu código e vai traduzir ele para a linguagem de máquina, né? Para a máquina poder entender o que você está dando de instrução ali, né? Utilizando a linguagem do Portugal. Além disso, ele faz uma validação para ver se você escreveu o código corretamente, porque, que nem eu te falei, a linguagem de programação ela tem regras rígidas, tá? Então ele valida todo o seu código, verifica se tem algum erro, se tiver algum erro ele não compila, e ele vai falar assim, ó, seu código está quebrado, volta nele, corrige que depois eu vou fazer a compilação e executar o seu programa, tá? Se fosse um interpretador, a diferença ia ser o seguinte, ele ia executar o seu programa até o ponto que deu erro. Quando deu erro, aí ele fala que deu um erro ali, você tem que voltar e corrigir do mesmo jeito. Só que com o compilador é tudo ou nada, ou você tá com o código todo correto, ou ele não vai compilar nada, tá? Correto no ponto de vista da escrita, tá? De você estar seguindo as regras da programação, da linguagem de programação, não do ponto de vista lógico. O ponto de vista lógico é que você vai ter que testar o seu aplicativo para poder ver se ele está com algum erro, tá? Vamos ver o nosso Portugal Web Studio aqui.
Esses 3 botõezinhos aqui são os mais importantes para você agora, tá? Que seria o abrir um novo arquivo para começar a programar. Abrir arquivo seria porque você consegue estar programando aqui, e aí digamos que você quer dar uma pausa, você consegue salvar ele, colocar gerar o arquivo .por, que é de Portugal, né? Na sua máquina, e aí você pode carregar ele futuramente, tá? E exemplo aqui, eu recomendo que depois que você ver as aulas, você abrir os exemplos aqui para poder ver alguns exemplos de código, tá? Para poder até expandindo aí o seu conhecimento, tá bom? Então vamos criar um novo arquivo aqui, e esse é o nosso ambiente de desenvolvimento, tá bom? Aqui nós temos a parte que nós codificamos, que nós colocamos o nosso algoritmo, que eu te falei, né? Que é a parte escrita da minha lógica de programação em Portugal. À esquerda aqui eu tenho o botãozinho do play, que quando eu tiver terminado de escrever o meu código, eu vou clicar nele e ele vai fazer o processo de compilação. Se tiver algum erro, ele vai mostrar para mim, se não, ele vai mostrar o resultado do meu programa, tá? O pause aqui é para poder parar a execução do meu programa, o salvar, o abrir e aqui um compartilhar. Caso você queira compartilhar o código, ele fica disponível aí, se eu não me engano, por 15 dias para você compartilhar com alguém por um link, tá? E aqui você tem o botão de ajuda, tá bom? Nas linguagens de programação, você tem, já vou te explicar o conceito de variável, mas você pode estar dando um nome de um espaço de memória para qualquer nome que você quiser. Só que alguns nomes são reservados, então não seria qualquer nome, né? Você tem alguns nomes reservados para a linguagem de programação. Então você não poderia utilizar uma variável aí com o nome de programa. Por quê? Porque ele é uma palavra reservada de um comando do Portugal, tá bom? Então aqui você tem exemplos de palavras reservadas do Portugal. A primeira delas aqui é o programa, né? Que está te falando aonde que você começa o seu programa. E aí você tem esse abre e fecha chaves. Isso aqui já é uma das regras do Portugal, tá bom? Então você vai dizer onde é que inicia seu programa e você vai abrir e fechar chaves, e dentro dessas chaves é que vai ter o seu código que você está programando. E para esse programa funcionar, ele precisa da função principal dele, que é essa função início. Então aqui tem outra palavra reservada que é função. Eu vou estar te ensinando mais na frente em outros vídeos como é que se cria uma função para fazer alguma coisa específica da sua lógica, né? Para que você vai utilizar a função. Mas aqui ele precisa de uma função principal, que é a função início. A princípio ela não tem parâmetro nenhum, na aula de função eu vou te explicar o que é parâmetro, mas você não passa nada para dentro dela, ela só executa, tá? E aí você tem um bloco de código dela. Por que ele também tem um abre e fecha chaves aqui e não utiliza o de cima? Porque você vai ter várias funções, você pode ter várias funções, e cada função tem que ter o seu escopo de código, para você saber que aquela função inicia naquele ponto e termina naquele ponto ali. E qual que é o primeiro comando que eu vou estar te ensinando aqui utilizando o Portugal? É o de você mandar ele escrever alguma coisa na tela do computador. E aí esse comando, como eu falei, ele utiliza o português, né? Você vai digitar escreva, e aí você vai abrir parênteses e entre aspas vai dizer o que você quer escrever na tela do computador. Vamos dizer um olá mundo. Olá mundo. Então o olá mundo, geralmente a gente faz esse exercício, é o primeiro exercício que a gente faz em qualquer linguagem de programação, é tradicional, tá? De toda linguagem de programação que você vai conhecer, você faz um hello world, né? Você vai fazer um hello world para poder fazer o seu computador falar com o mundo real. Então o comando escreva vai mandar o computador colocar na tela para mim uma frase. O comando escreva tem essa estrutura aqui de um abre e fecha parênteses, e dentro dele eu vou colocar minha frase entre aspas, tá bom? Então quando eu executar o programa aqui, olha lá meu resultado. Ele vai imprimir o meu resultado aqui. Que nem eu te falei do compilador, caso eu esqueça alguma coisa aqui, por exemplo, eu abri parênteses e não fechei, eu estou ferindo uma regra de programação aqui do Portugal. E aí o que ele vai fazer? Ele, na hora que compilar, ele vai dar um erro. O que esse erro está falando? Ó, o seu código possui um erro de compilação, expressão inválida na linha 3. Então, ele está me apontando aqui que eu preciso fechar o meu parênteses, tá bom? Mesma coisa seria as aspas. A minha frase para poder imprimir na tela tem que estar entre aspas. Se eu tivesse só colocado uma, ele também ia gerar um erro na linha 3. Então, eu preciso fechar as aspas para poder o meu programa executar corretamente. Esse passo de achar um erro, tá?
no meu código é o que a gente chama de debugar, que a gente encontrou um bug e a gente vai debugar para poder encontrar esse bug e corrigir esse bug, tá bom? Então tá aqui, parabéns, você fez o seu primeiro programa em Portugal, você está fazendo o seu computador imprimir uma frase, você pode colocar a frase que você quiser aqui que ele vai imprimir no computador. Vamos fazer ele ficar um pouquinho mais interativo, vamos fazer ele coletar o nome do meu usuário e fazer uma saudação utilizando o nome do meu usuário. Para poder fazer isso, eu preciso utilizar a variável que eu acabei de falar para vocês. O que é uma variável? Variável, eu vou declarar uma variável para poder dizer assim, computador, eu preciso de um espaço de memória para poder coletar um dado que eu vou processar e apresentar na tela. Lembra da parte teórica? Então, eu preciso de um espaço de memória que eu vou te dizer o que eu vou guardar aí nesse espaço de memória. E eu vou dar um nome para ele. Toda vez que eu utilizar esse nome aqui, eu quero que você recupere ou na hora que eu falar assim, ó, coloque uma coisa nessa memória, eu vou estar utilizando esse nome, tá bom? Então eu vou falar assim, ó, coloque uma coisa, eu vou estar dando o nome do usuário aqui, o nome da variável de nome. Então eu vou estar apelidando o nome dela de nome e vou falar assim, ó, coloque nesse espaço de memória o nome do meu usuário, aí ele vai guardar. Depois eu vou falar assim, sabe o nome que você guardou lá no espaço de memória? Traz ele de volta para mim. E aí ele vai trazer de volta para mim. Vamos fazer passo a passo aqui? Então, primeiro nós temos que conversar com o nosso usuário, né? Então, vamos começar assim. Olá, qual o seu nome? E aí, nós vamos precisar da nossa variável. Como é que nós declaramos variável? Recomendação, boa prática de programação, colocar declarações de variáveis no início do seu programa, tá? E você vai utilizando eles embaixo, tá bom? O nome o tipo, primeiro eu preciso dizer para o computador o que eu vou estar guardando naquele espaço de memória. Eu vou estar guardando uma cadeia de caracteres, uma cadeia de letras, né? Então o tipo da minha variável vai ser cadeia. Cadeia e o nome da minha variável vai ser nome. E aí eu já vou inicializar ela. O inicializar é eu colocar um valor dentro dessa memória. Eu vou colocar o valor inicial de um string vazia. Eu vou colocar uma cadeia de caracteres vazia, né? Que seria o abrir e fechar aspas. Eu estou colocando uma cadeia de caracteres com caractere nenhum. Por que é uma boa prática de programação eu fazer a inicialização de uma variável? Não deixar ela, só declarar ela e depois utilizar ela. Algumas linguagens de programação tem um problema do seguinte, quando você reserva esse espaço de memória, ele vai falar assim, ó, eu quero uma cadeia de caracteres, o computador vai reservar aquele espaço de memória. Se você não fizer nada e mandar imprimir, ele vai imprimir um lixo. O que é um lixo? É alguma coisa que estava naquela memória antes de você reservar ela para você, entendeu? Então, o computador estava utilizando aquela memória para alguma coisa ali. E aí você fala assim, ó, guarda aí para mim uma variável do tipo cadeia. Imprime ela, você não fez nada, você só botou para imprimir. Ele imprime um lixo, ele vai imprimir o que tem naquela memória ali, porque você não especificou que colocou nada naquela memória. E isso é um erro para o seu programa, né? Você não quer imprimir uma coisa que não faz sentido nenhum. Então, aqui nós inicializamos a nossa variável com as aspas, né, dizendo que é uma string vazia. E aí eu vou estar utilizando esse nome aqui, essa variável nome, para poder guardar o nome do meu usuário. Qual o comando que eu vou utilizar? Leia. E aí eu vou falar assim, ó, lê o que o meu usuário está escrevendo na tela e guarda nessa variável. E aí eu vou passar o nome, né, o nome da minha variável, nome. E aí ele vai ler essa variável. Então se eu executar aqui, ó, veja aqui, ó, deixa eu só tirar esse comando aqui e te explicar mais uma coisinha aqui, ó. Quando eu rodo um programa aqui sem o leia, ele vai me dizer aqui, ó, que no final o programa foi finalizado com tempo de execução de 72 milissegundos. Então, porque assim, ele executou toda a minha função e encerrou o meu programa. Então, ele está falando aqui, ó, já executei tudo que eu tinha que executar. Quando eu coloco a minha variável, quando eu coloco para ler minha variável aqui e dou um play, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar, olá, qual é o seu nome? Viu que ele não encerrou a execução do meu programa? Por quê? Porque ele está esperando eu digitar alguma coisa. E aí eu começo a digitar, eu vou colocar aqui, meu nome é Júlio César, e dou um Enter. E ele finalizou o programa. Tem alguma coisa errada? Tem. Isso aqui é um bug de lógica de programação. Por quê? Eu guardei um nome, mas eu não imprimi nada para o meu usuário. E eu quero mostrar para ele uma frase. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o escreva, novamente. E agora eu vou fazer assim, ó. Olá. E aí eu vou colocar o nome do meu usuário na minha tela. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar uma vírgula aqui e vou colocar um segundo parâmetro para a função de escreva, para o comando escreva. Parâmetros são informações que você passa para um comando para que ele faça uma execução. A função de escreva, ele vai
escrever uma cadeia de caracteres que você vai estar digitando e valores de variáveis. Para você juntar esses dois, você vai juntar utilizando a vírgula, tá? Então, você vai colocar assim, olá, e aí você coloca nome e coloca ele para executar o programa novamente. E aí, o que ele vai fazer? Olá, qual o seu nome? Eu coloco Júlio César, dou um Enter e ele vai me imprimir. Olá, Júlio César, viu? Então, é assim que você imprime um valor dentro de uma variável. Você utiliza o escreva e vai falar assim, olha, lembra aquela variável que eu guardei lá com o nome de nome? Então, recupera o valor que está lá dentro e imprime para mim. Só que eu queria tirar essa primeira frase que eu coloquei aqui do meu usuário, de qual é o seu nome, porque não está fazendo muito sentido para mim. Como é que eu faço para poder limpar a tela para deixar meu programa um pouquinho mais bonito? Porque pense que eu estou coletando aqui, coleta o nome, coleta idade, coleta tal coisa, vai ficar qual o seu nome? Aí você digita, qual a sua idade? Você digita, qual tal coisa? Digita. E aí vai ficar aquela série histórica ali, né, do que você fez no seu programa, sem ter uma tela limpinha. Então eu quero limpar para poder só apresentar a minha frase final. Qual é o comando que eu vou estar utilizando? Eu vou estar utilizando o limpa. Aqui, ó. E aí ele vai limpar o que tem para cima. Ele vai ler o meu código e vai limpar a minha tela e apresentar uma frase nova. Então limpa é para poder dar uma limpada na sua tela. Tudo que tiver escrito ali ele vai limpar e vai escrever depois o que você quiser no próximo comando, tá? Então, novamente aqui. Olá, qual o seu nome? Júlio César. E ele vai limpar a minha tela e colocar só Olá, Júlio César. Se eu quiser colocar mais string aqui, uma coisa mais amistosa aqui para o meu usuário, eu posso colocar uma outra string, separando por vírgulas. Então, olá, Júlio César, colocar uma exclamação, tenha um bom dia. Vou colocar um ponto, né? Tenha um bom dia. Então, eu posso estar concatenando variáveis com string, uma variável, uma cadeia de caractere, uma variável, cadeia de caractere, quantas vezes eu quiser, fazendo de acordo com a lógica do meu programa, tá? Então, executando aqui novamente, qual é o seu nome? Júlio César. Olá, Júlio César, tenha um bom dia. Então, vamos ficar por aqui com o nosso vídeo, tá? Hoje você já pegou a parte teórica, você aprendeu a apresentar alguma coisa na tela do computador, ler uma informação, ler um dado do computador e apresentar para o usuário. Eu espero que você esteja gostando. Mais uma vez, se estiver gostando, me dê um feedback, me dê um like, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo e até a nossa próxima aula.